Quero falar hoje à noite sobre a missão da igreja. Diga comigo, a missão da igreja. Diga assim, toda igreja tem uma missão. Mas quando eu falar sobre a igreja aqui, irmãos, eu quero que você não pense na estrutura. Não pense na placa. Né? Porque é uma tradição nossa. Está lá, Igreja Presbiteriana Central. Aí está lá, Igreja o Brasil para Cristo. Igreja Assembleia de Deus. Igreja isso, igreja aquilo. A Bíblia, quando fala da igreja, está falando de pessoas. Olha para o seu vizinho e fala, você é a igreja de Jesus. Fala para o seu vizinho. Você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja. Nós somos pedras vivas. Então, quando eu falar aqui sobre a igreja, gostaria que você pensasse, está falando comigo. Eu sou a igreja, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Então, qual é a missão, em outras palavras, de Deus para mim? Porque eu sou a igreja. A missão de Deus para mim é cumprir o mandato de Jesus Cristo sobre a minha vida. Nós somos salvos para servir. Nós somos salvos para fazer o nome de Cristo conhecido. Não só na nossa família, não só onde nós moramos, não só na nossa cidade, mas através de nós, através do que Deus nos dá. Essa mensagem do Evangelho de Jesus precisa alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Deus quer nos usar. Lembro uma época que a gente dava muita ênfase sobre a ação missionária. Nós fazíamos aqui conferências missionárias. A gente despertava pessoas da igreja para serem missionários. E temos que voltar a fazer isso. Eu louvo a Deus por muitos pastores que nesses anos sou pastor aqui dessa igreja. Pessoas se inspiraram, foram chamados, sentiram motivados para poder ir para o ministério. Pessoas que tinham outras profissões. O pastor Emerson era engenheiro civil. O Carlos era na área de marketing. O pastor Wilson tem uma empresa de contabilidade. Cada um tem. O pastor Jeff era administrador de empresas. Mas Deus, numa certa idade, Ele chama a gente. Como os novos estão chegando aqui agora. Nós temos um grupo grande de pessoas aqui. O Pedro acabou de cantar, ele é advogado. Então cada um tem uma formação. E Deus vai chamando, Deus tira a pessoa daquilo que ela fazia antes, para fazer alguma coisa específica. E às vezes há um chamado para um lugar diferente. Vamos fazer um trabalho específico em algum lugar, algum outro país. Ontem, falando com um pastor de São Paulo, ele falou, reverendo Osni, estou juntando algumas igrejas grandes, não há mais igreja evangélica na Itália. Eu sou descendente de italianos. Minha igreja já separou no orçamento um dinheiro para nós plantarmos igrejas na Itália. E eu quero que a sua igreja pense no mínimo em 1.000 euros por mês, para nós enviarmos um missionário, um pastor, alguém que fale italiano, que conheça a cultura e que possa ir pregar o evangelho na Itália. A Itália que já gerou tantos homens extraordinários nos séculos passados, não há mais igrejas. Eu falei com ele, não é só na Itália. Você vai hoje em outros países, como a Alemanha, as igrejas estão morrendo. Grandes templos. O país de Lutero. Você vai para a Suíça, o país de Calvino. As igrejas estão cada dia menores. Você vai para a Inglaterra, dos grandes missionários, que foram missionários em muitas partes. A Inglaterra enviou missionários em muitas partes do mundo. O Nordeste dos Estados Unidos, as igrejas estão se transformando em condomínios, em prédios, escritórios, que sempre as igrejas eram cheias e grandes. Em todo lugar. Há pessoas precisando de ouvir a mensagem de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto fala sobre um poder. Jesus está lembrando cada um de nós aqui. Está nos ensinando nesta noite, para que esse amor transbordante que nós estamos anunciando este ano inteiro, que esse amor transbordante
possa não só ser um amor com relação ao meu vizinho, ao meu próximo, a pessoa que mora no meu prédio, mas também que nos faça haver a dimensão, levar a mensagem, porque não existe nada mais poderoso, mais eficaz do que levar uma pessoa em algum lugar a Jesus Cristo. Jesus é a única esperança. João 14,6 diz, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Alguém tem que dizer isso para essa pessoa. Quando eu tenho amor transbordante, eu começo a amar as pessoas que eu nem conheço bem, mas eu quero ganhá-las para Cristo. Eu quero levá-la para a minha célula. Eu quero trazê-la para um momento como este. Eu quero fazê-la um novo discípulo, uma nova discípula, ter experiência do batismo, se comprometer com o reino de Deus local. E Deus vai usar essa pessoa, como tem usado muitos de nós. Se quer diga amém. Irmãos, é impressionante aqui, olha. Quando a Bíblia, na verdade, diz que a igreja, ela justifica a sua existência, a nossa existência, como corpo, igreja agora, reunião, uma assembleia dos santos, quando ela cumpre a sua missão evangelística. Quando nós alcançamos pessoas para Cristo. Eu posso dar aquilo do amor, eu posso ser fiel nas minhas ofertas, eu posso ser fiel nos meus dízimos, eu posso cantar aqui na frente e tocar qualquer instrumento, mas a minha missão é levar alguém a Jesus, é compartilhar a fé, é falar das coisas eternas, porque um dia nenhum de nós mais estará aqui. E aonde nós estaremos? Para onde nós vamos? Porque só a igreja tem esta mensagem redentora. Isso é nós, você e eu. Você que Deus diga amém. Um dos grandes missionários escoceses, chamado David Livingstone. Este homem era médico. O homem que amava a Bíblia, amava Jesus. Servia na igreja local. Ele sentiu um chamado. Falou, eu quero ir para algum lugar onde o evangelho não chegou até hoje. Eu quero ir para lá. E ele reuniu sua família e decidiu deixar a Escócia, a Grã-Bretanha. E foi para uma região difícil da África. Ele foi para lá para pregar o evangelho. Deu sua vida para os africanos. E ele disse o seguinte: Deus teve um único filho e fez dele um evangelista, um missionário. Por quê? Porque o amor de Deus nos faz alcançar alguém por Jesus Cristo. Deus fez isso. Pegou o seu filho, o único filho, e fez dele um missionário. Por isso que Jesus não abriu a sua boca. Diz Isaías que ele foi como um cordeiro mudo ao sacrifício, porque ele havia recebido uma missão do próprio Pai, para morrer na cruz, fazer expiação pelos nossos pecados e garantir para cada um de nós a vida eterna. Isso é tremendo, é maravilhoso. A Bíblia nos diz, o livro de Atos, que é um livro histórico. Para você conhecer como foi o início do cristianismo, você tem que ler lá Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos deixa muito claro, entre aqueles 40 dias da ressurreição e da ascensão, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos para que eles permanecessem em Jerusalém. Vocês vão ficar em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque cada um era de uma região. Lembra, Jesus estava na Galileia e foi lá que ele chamou Pedro, ele chamou André, ele chamou Tiago, ele chamou Bartolomeu e foi chamando cada um deles. Até nesse agora, Jesus morreu e agora ele está sepultado, nós vamos voltar para casa. Não, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês fiquem lá. Vocês vão ficar lá até que do alto vocês sejam realmente visitados, revestidos do poder de Deus. E é por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que em Lucas no capítulo 24, Lucas 24, versículo 49, nós encontramos esta ordem do Senhor Jesus Cristo, porque não iria adiantar eles saírem de Jerusalém sem essa convicção do poder do Espírito Santo na vida deles, porque não é na minha capacidade, não é na minha habilidade, não é na minha força que eu vou fazer esta obra, mas isso é obra do Espírito em mim que se manifesta, se derrama na vida de outra pessoa, e eu passo a ter paixão pela salvação da vida dela.
Olha o que diz o versículo 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade em Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejais o quê? Revestidos do quê, meus irmãos, minhas irmãs? Do poder de Deus. Não é de um curso de bacharel de teologia, não é de uma ordenação de um presbitério, não é apenas uma capacitação bíblica. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Irmãos, é impressionante de ter esse ensino, porque a Bíblia deixa muito claro que sem esse poder nós não teríamos capacidade para fazer nenhuma obra. Daí, irmãos, Lucas apresenta a hercúlea tarefa. A tarefa que é falar de Jesus Cristo. A missão do crente, a missão da igreja. Em primeiro lugar, eu quero voltar ao versículo 8 e caminhar no versículo 8. Versículo 8, então, fala de um segredo. Em primeiro lugar, qual é o segredo? E o segredo está aí no versículo 8. Recebereis poder. Recebereis poder. A Bíblia é clara, meu irmão, minha irmã, que quando uma pessoa se converte, no dia da conversão daquela pessoa, para se converter, o Espírito Santo teve que tocar nela. Porque ninguém quer se converter. O povo quer o mundo. O povo quer a vida. As pessoas estão entrando nas drogas. As pessoas estão entrando no mundo da prostituição. As pessoas estão mudando de sexo. As pessoas estão inventando muitas coisas. Na verdade, elas querem alguma coisa porque elas não têm nada. Elas querem alguma coisa diferente. Não é a pessoa que busca Deus, porque ela não quer Deus. Deus é quem nos busca, Ele que veio nos buscar. E para nós levarmos essa mensagem, o dia que Ele nos achou, Ele nos batizou com o seu Espírito Santo. E quando Ele nos encheu e batizou com o seu Espírito Santo, Ele nos está qualificando para falar de Cristo a muitas pessoas. Queridos, diga amém. Recebereis poder. Quem tem poder? Quem tem Jesus. Todo crente tem poder. Se todo crente em Jesus tiver, é de Jesus Cristo realmente, toda pessoa cristã é de Jesus, ela tem poder. Porque é dado a ela pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Diga para o seu vizinho, você tem poder. Se você é de Jesus, você tem poder, meu irmão, minha irmã. Esse poder vem de Deus na nossa vida. Recebereis poder. Esta é uma promessa dada pelo Senhor Jesus. A obra evangelizadora, esse ato de você compartilhar a Cristo, na verdade, tem seu início aonde? É no poder do Espírito Santo. Jesus está dizendo, recebereis poder. Recebereis poder. Sabe o que acontece, irmãs e irmãos? Muitas vezes, a gente tem aquele fogo inicial da conversão e depois a luta cotidiana começa a te esfriar. Você viu que a primeira característica, percebe aí, vê se essa não é a sua experiência. A primeira coisa que acontece quando a pessoa começa a esfriar é sair do braseiro. O braseiro é uma reunião como esta. Quando você está no convívio dos irmãos. Você participa dos cultos, você está numa célula, você faz um curso como ser o melhor crente, você faz um curso como educar o seu filho no caminho de Deus, você faz um curso como ser o melhor marido ou melhor esposa, você faz um curso como ser uma mulher especial, mulher única, homem ao máximo. Você faz os cursos, você está ali dentro do fogareiro. Dentro do fogareiro, o que acontece quando você tira uma brasa do fogareiro? As brasas dentro permanecem acesas, a brasa separada ela se apaga. Eu lembro da minha avó passando roupa de ferro, ferro a carvão em casa, de tição de fogo, de pedaço de madeira queimando. Que ela fazia comida, ela passava sempre após o almoço, porque ela tinha feito o almoço e aquilo ficava tições, assim, pedaço de madeira totalmente avermelhada de fogo. Ela pegava aquelas brasas e colocava no ferro de passar roupa de ferro. Ela fechava em cima e ela começava a passar roupa. Mas às vezes ela colocava tanto tiçãozinho ali dentro que ela não conseguia fechar. Tinha tipo de uma coisa que fechava, aquilo quebrou, ela usava um prego para segurar, para a tampa não abrir, para segurar. Ela enfiava o ferro ali, aquilo era um ferro que segura, não deixava entendeu? O cabo sair e abrir aquela tampa.
Aí ela tentava fechar, não dava. Ela tirava uma, duas brasas, colocava na parte inferior do fogão a lenha. Eu era menino, eu olhava aquilo. Ela estava passando a roupa. Enquanto ela passava a roupa, as brasas vivas. E eu olhava que elas viravam cinzas, apagadas. Carvão. Não serve para nada. Carvão. Jogava no lixo. O crente, você, cada um de nós, quando nós saímos do ambiente da fé, no momento que você é motivado, no momento que a sua fé, ela é, na verdade, atiçada, quando você é levado a experimentar do poder de Deus, a orar, a buscar a presença do Senhor, você é como aquele carvão aceso, queima dentro de você o fogo do Espírito Santo. Aí você tem paixão pelos vizinhos. Você quer falar de Jesus para o vizinho que mora no seu apartamento de cima, do lado, embaixo, do lado, no condomínio onde você mora, na rua que você mora, porque você tem ali a presença do Espírito Santo. Mas quando você sai da comunhão, você é um tição apagado. O que acontece? Outras coisas vêm, outros compromissos vêm, a preguiça bate, o desânimo. Melhor ficar em casa, trabalhei muita semana, não dá para ficar, é melhor ficar aqui em casa. E o inimigo é danado, porque fazendo isso ele sabe que ele vai apagar o fogo de Deus no seu coração. E você vai ser um crente carvão. Olha para o seu vizinho e diga assim: não seja crente carvão. O crente carvão é o crente apagado. Ele não se engaja, a casa dele não é aberta para a célula, ele não lidera a célula, ele não faz oração, ele não participa, ele não cresce, ele não ganha ninguém para Jesus. 20 anos de crente. Qual é o seu fruto? Quem que se ganhou para Jesus? Para Jesus? Pensa, irmão, não pensa, você sabe. Ou ganhou ou não ganhou? Não ganhei ninguém. Então tá certo. Mas o cristão incendiado pelo fogo do Espírito, recebereis poder, dado pelo Espírito Santo. Ele ganha várias pessoas. Ele ganha várias pessoas para Jesus. A família, gente, vizinho, gente do trabalho. Então aqui está, irmãos, esta grande verdade. Sabe, irmãos, presta atenção aqui, irmãs. A nossa era sabe muito bem sobre robótica. Nossa era sabe demais sobre computação. Impressionante. Redes sociais, é impressionante rede social. Eu fico impressionado como o mundo mudou com as redes sociais. Sabe muito mesmo, sabe sobre engenharia elétrica, sabe sobre muita coisa. Mas a nossa era não sabe nada sobre o poder do Espírito Santo. Só a igreja, só o salvo, esse poder que transforma o coração do homem, por mais embrutecido que esse coração esteja, mais cheio de si mesmo, das coisas deste mundo, esse poder penetra e faz desse coração de pedra um coração vivo, adorador ao Senhor Jesus Cristo. É o poder do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala sobre há duas palavras que falam sobre poder no Novo Testamento. A primeira palavra é a palavra exousia. A palavra exousia significa autoridade. Autoridade. Todas as vezes no grego, quando foi escrito no Novo Testamento, que quer falar sobre a missão de alguém, de um homem que Deus usou, uma mulher que Deus usou, uma pessoa, ela usa que ela tinha exousia, autoridade. Quem tem autoridade tem poder. Tem poder. Quem é que vai questionar a decisão, o poder de um juiz? Ele recebeu do Estado um poder. Ele tem autoridade. Se ele mandar prender, vai para a cadeia. Ninguém vai questionar. Essa é a autoridade. Há momentos da nossa vida que Jesus Cristo, nosso juiz supremo, Ele capacita cada um de nós com a sua autoridade. Mas há uma outra palavra grega no Novo Testamento que significa dunamis. Dunamis significa força, energia, poder. Daí veio a palavra em português dinamite. Olha, quando nós vamos para Curitiba, creio que todos vocês já foram de carro para Curitiba. Você viajando lá, você vê que agora, alargando essa rodovia até Curitiba, que sai ali de Apucarana e etc. A gente, daqui a 70 quilômetros, a gente entra nessa rodovia. Não lembro mais o número dela, mas vai para Curitiba. No caminho, às vezes, pela natureza da terra, há pedreiras pelo caminho afora. Como é que a empresa que está abrindo o caminho vai fazer uma nova pista? Ali é pedra.
Porque onde tem terra é fácil, o trator vem, mexe, tira a árvore, move lá, etc, logo está pronto. Mas na pedreira não, o que tem que fazer? Tem que furar a pedra e colocar lá embaixo uma dinamite. Ela tem um pavio. E ele acende aquela dinamite. E quando ela explode, voa pedra para todo quanto é lado. É a força da dinamite. Lucas está usando, ele emprega essa palavra aqui neste versículo. Quando ele está falando, irmãos, que nós vamos receber poder, ele usa essa palavra para dizer o seguinte, que a obra evangelizadora, essa habilidade que Deus dá a nós, essa missão que Ele deu a nós, Ele coloca dentro de nós uma dinamite do céu, porque quando você abre a boca, essa dinamite penetra o coração, a mente, a vida daquela pessoa, e Jesus veio com o seu poder e transforma esta vida, fazendo dela uma nova criatura. Se quer nisso, diga amém. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando ele diz, Jesus disse para os discípulos, vocês não vão sair, não quero que vocês saiam daí, permaneçam aí, porque vocês têm que sair com a dinamite dada pelo Espírito Santo na vida de vocês. E é impossível fazer esta obra, esse ministério, irmãos e irmãs, sem nós estarmos conscientes desse privilégio que Deus deu a nós, a mim e a você. Nós temos uma missão de falar de Cristo. Por isso, o profeta Zacarias, falando sobre o papel, a liderança de Zorobabel, lá em Zacarias capítulo 4, no versículo 6, ele diz o seguinte, falando sobre esse grande líder do passado: não é por força nem pela violência, mas pelo meu Espírito, que esse povo vai sair daqui, vai voltar para casa. Não é na força, na guerra, não é nem na violência, não é nada disso, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Irmãos, Deus quer usar cada um de nós, mas para isso nós temos que entender que nós, no dia da nossa conversão, Ele quer que você desenvolva isso. Ele nos deu poder. Recebereis poder. Para quê? Para ficar gordo na fé? Cristãos engordados só vai engordando na fé? Não. Mas que nós possamos ter essa autoridade, o dínamos de Deus, para ganharmos pessoas para Jesus. Mas há uma segunda verdade. Segunda verdade, ele fala do segredo, é o Espírito Santo. Agora ele fala a segunda verdade, que é uma ação. É uma ação. E a ação fala, e sereis, versículo 8 de Atos, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Bom, se eu sou testemunha, eu tenho uma história para falar. Quando o juiz convoca você e você é arrolado como testemunha de um problema, de um fato, ele quer saber o que você sabe sobre aquela questão. Ele não quer saber quanto você sabe de história, nem quanto você sabe de matemática, nem como você sabe de medicina, ou até mesmo de direito. Ele quer saber o que você sabe sobre aquela situação. Você está ali, na verdade, para testemunhar o fato. Eu vi. Você vai dizer o horário, o local, o que aconteceu, como que aconteceu, etc., aquele negócio todo, e você vai ter que provar que é verdade, que não o feitiço vira contra o feiticeiro. Você vai ter que responder, você está mentindo. Não se mente para o juiz. Não se mente para Deus. Você é uma testemunha, há uma ação. Então, irmãos, é missão da igreja testemunhar. E o resultado de uma vida no Espírito Santo é o nosso testemunho. É o meu testemunho do que Jesus fez na minha vida. O que a Bíblia ensina sobre isso? O que a Bíblia ensina sobre isso? Esse é o meu testemunho, aquilo que eu experimentei na minha própria vida. Então, o testemunho é uma grande ênfase, dar testemunho é a grande ênfase do livro histórico de Atos dos Apóstolos. Aqui nós encontramos no mínimo 29 vezes Lucas falando sobre a importância de dar o testemunho. Eu tenho que dar testemunho que Jesus fez na minha vida, não que Jesus fez na vida de uma outra pessoa, o que Ele fez na minha vida, como Ele me tirou da miséria, como Ele me salvou, aonde eu estava. Eu era um homem sem esperança, não era um bom marido, eu não cuidava dos meus filhos, eu era na verdade um servo inútil. Jesus veio e fez um reboliço na minha vida, e agora me colocou no caminho certo. Eu quero dizer para você que quem faz isso é Jesus, que Ele fez na minha vida, e é possível na sua vida, porque Ele fez na minha vida. É contar o que Jesus fez
na sua vida. Será que isso é difícil, irmãos e irmãs, nós damos testemunho do poder de Deus na nossa vida? Eu creio que não. A igreja de Cristo não alcançará pessoas, você e eu. Nós somos a igreja de Jesus. Nós não vamos alcançar ninguém se nós não entendermos e não tivermos paixão por vidas e por pessoas. Há uma história linda na vida de um grande evangelista chamado Moody. Moody, ele se converteu, ele era um homem baixinho, meio gordinho, o pescoço enterrado, parecendo nordestino lá do Ceará, e meio careca. E Moody, mas era um homem apaixonado por Jesus. Moody pregou para milhões de pessoas. Ele era um homem cheio do fogo de Deus. E ele fez um propósito um dia na vida dele. Eu preciso cada dia falar de Jesus para uma pessoa. Senhor, eu me comprometo a partir de hoje, todo dia falar de Jesus para alguém. Levar alguém a Jesus Cristo. O camarada entrou no meu caminho, eu vou falar de tudo, negociar com ele, mas antes de concluir a reunião, eu vou falar de Jesus para ele. E é possível fazer isso sem ser chato, nem cafona e nem fanático. Irmãos, eu ando fazendo isso. Se um poste tiver cara de gente, eu paro e começo a falar de Jesus para essa pessoa. No banco eu falo, no escritório eu falo, meus amigos eu falo, onde eu encontro eu falo, se eu vou ver um negócio do carro eu falo, aonde eu estou eu falo. Nós temos que fazer isso. Chegou um dia que estava inverno, Moody saiu. Ele tinha que falar para alguém aquele dia, acerca de Jesus Cristo. Ele saiu pela rua. Era por volta das 5 horas. A Inglaterra, ele morava na Inglaterra, o país, lá, o inverno lá, começa a ficar escuro 3:30 da tarde. Eu morei lá, eu sei como que é. Ele começou a falar de Jesus, queria falar para Jesus. Ele viu um menino da escola, um adolescente da escola. Ele falou, vou falar para aquele menino. Olha, já meio escuro, um homem desse jeito, baixinho, fortinho. E andando para o lado dele, ele falou, meu Deus, quem é esse homem? Quem soube o que ia fazer comigo? O que o menino fez? Deu no pé. E Moody correu atrás dele. Eu quero falar com você. Espera aí, menino, eu quero falar com você. E o menino foi, atravessou uma rua, cortou por trás de uma casa, ele vai atrás, e ele entrou na casa dele, o portão estava fechado, ele mete o pé, abre o portão, o Moody vai atrás, ele abre a porta. Naquela época, como aqui no Brasil, uns anos atrás, as casas, elas não eram trancadas com chave, só encostada. Ele abre a casa, o Moody atrás dele, pulou a cerca também, e entrou dentro da casa dele, entrou no quarto, Moody entrou, o menino enfiou debaixo da cama, Moody enfiou debaixo da cama, e lá debaixo da cama, ele falou de Jesus para aquele adolescente. Eu fico imaginando o pai e a mãe, que quadro. E ele falou, eu vim aqui para falar que Jesus te ama. Mas você me assustou. Irmãos, pode ser radical isso, é uma história verídica na vida de um homem. E ali, naquele dia, nessa experiência, aquele menino se converteu. E a história diz sobre a vida de Moody. Não só ele, mas toda aquela família. Irmãos, ser testemunha. É falar do que Jesus fez. O poder do Evangelho na nossa própria vida. Que Deus faz. Por isso que Jesus diz, recebereis poder sobre vós. Sobre o e sereis minhas testemunhas. Aqui está o segredo, aqui está a ação. Eu não posso ficar só com o segredo. O que vai resolver? Eu sei tanta coisa, mas só fica para mim. Por isso que Hans Zendorf foi um grande líder na Alemanha. Ele liderou um condado. Ele era um líder muito impactante. Ele acertava a situação de pessoas. Ele era como um tipo de um xerife. De uma pessoa, um coordenador, um delegado da cidade. Ele ajudava as pessoas e um dia ele fez uma das maiores declarações. Ele disse o seguinte, meu destino é proclamar a mensagem do Evangelho. Olha, a mensagem do Evangelho. Meu destino é proclamar a mensagem do Evangelho, sem me importar com as consequências pessoais para mim mesmo. Ele tinha essa convicção no seu coração. Meu papel, não importa se a pessoa vai me chamar de chato, cafona, carola, ou seja o que for. Não me importa o que as pessoas vão falar de mim. Mas o meu destino, eu fui chamado para ser testemunha, para falar
do poder de Jesus. Irmãos, isso é amor transbordante. Quem sabe alguém na sua família, alguém na sua casa, alguém que você conhece, que você precisa testemunhar sobre Jesus Cristo. Essas pessoas todas que já acederam a essas lâmpadas aqui, elas são fruto de alguma influência de alguém de nós, que chamou, convidou, abriu porta, falou, investiu nesta vida. E nós temos que priorizar essas pessoas, estar perto delas, influenciá-las com o Evangelho que está dentro de nós, e não deixá-las nos influenciar, para que nós possamos cumprir a missão que a igreja deixou. Irmãos, a missão que Deus nos deu, ela é tremenda. Eu quero desafiar o seu coração nesta noite. Falar de amor transbordante é ter paixão pelas pessoas que a gente passa quase todo dia pelo caminho dela. Trabalhamos ao lado dela. Nós compramos o mesmo, pagamos o mesmo caixa muitas vezes. Cortamos cabelo no mesmo cabeleireiro. Pessoas que estão ali, pessoas aonde você vai encontrando, para que a realidade da visão da palavra de Deus seja verdadeira no nosso coração. Irmãos e irmãs, Jesus deixou bem claro que a missão da igreja é alcançar todas as pessoas para Cristo. Todas as pessoas. A evangelização e o discipulado do mundo é a nossa meta, e deve ser o sonho do seu e do meu coração.